Já vai longe, senhor presidente, um debate. Aliás, mais do que um debate, uma desconfiança. Desde 1990, refiro-me ao sistema eletrônico de votação nas eleições do Brasil. Foi por isto que, na mini-reforma eleitoral de 2015, criou-se um dispositivo obrigando a impressão do voto eletrônico nas eleições de 2018, nas eleições deste ano. Porque essa desconfiança, repito, vem de longe, o sistema não confere absoluta credibilidade e se sabe que nenhuma das democracias mais adiantadas do mundo, nenhuma adotou até hoje esse sistema do voto eletrônico. É uma peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro. Portanto, com a lei de 2015, a Lei 13.165, este tema virou exigência legal, senhor presidente. É lei a impressão do voto. Se neste ano não ocorrer a impressão do voto, a lei estará sendo descumprida de uma forma escancarada para o Brasil e para o mundo. Sabemos que há uma ADIM no Supremo tentando derrubar essa lei. Não sabemos ainda se haverá tempo para isso. Mas, no momento, a exigência é de impressão do voto. Por outro lado, senhor presidente, há em torno de 600 mil urnas no Brasil que já têm um dispositivo para a acoplagem da impressora. Serviço adiantado, está bem encaminhado. Um fator a mais, portanto, para acreditar-se que, se necessário, nós teremos, neste ano de 2018, o voto impresso. E por que tamanha importância? Senhor presidente João Alberto, o senhor que é um homem calejado na política, está percebendo que nós teremos uma das eleições mais importantes, mais questionadas, uma das eleições a concentrar extraordinário interesse da população brasileira e do mundo que acompanha o Brasil em razão das suas incontáveis crises, desprestígio da política, desprestígio dos políticos, falta de credibilidade, a representatividade. Tudo isso está a motivar uma exigência da população de uma eleição muito séria para algumas transformações no Brasil. Ora, se é de tamanha importância o pleito de outubro próximo, todas as razões para que se leve a termo e com seriedade também o processo de votação. Por isso que venho a essa tribuna, senhores senadores, senadoras, lembrar e pedir, porque se houve recursos, que é uma queixa do Tribunal Superior Eleitoral, de que a Justiça Eleitoral não teria recursos financeiros para suportar a aparelhagem das milhares de urnas brasileiras para esse pleito. Ora, se tivemos aí o fundo eleitoral bilionário, por que não haveremos de ter para o processo eletrônico conferido pelo voto impresso? Porque nós corremos o risco de estar investindo muito dinheiro em candidatos, em partidos, mas correndo o risco de ter uma eleição com ocorrência de fraudes. E isto seria uma decepção extraordinária e mais um prejuízo para o Brasil. Então, senhor presidente, ingressei hoje na Comissão de Constituição e Justiça, da qual tenho a honra de fazer parte, com um requerimento para que se realize uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça,
para discutirmos o voto impresso. E o requerimento foi aprovado unanimemente na sessão de hoje pela manhã, presidida pelo senador Antônio Anastasia, e a minha assessoria está trabalhando agora para que se tenha o mais breve possível a marcação da data para esta audiência. Inclusive está no nosso requerimento, pretendemos fazer o convite pessoal para que o ministro Luiz Fux, ontem empossado como novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, para que participe dessa nossa audiência pública discutindo o voto impresso. Portanto, nós precisamos exercer o controle dessas próximas eleições. Essa desconfiança tem crescido de ano para ano, de eleição para ano. Eu lhe confesso, presidente, que durante muito tempo não acreditava que pudesse haver alguma fraude. Mas houve, no ano passado, um teste público realizado sob a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, e a urna que foi examinada apresentou 3 falhas no trabalho de pesquisa dos investigadores. Esse fato foi noticiado pela imprensa brasileira. A partir dali, senhor presidente, eu passei a integrar aquele contingente de brasileiros que passou também a desconfiar, entender que nós precisamos adotar o voto impresso. Então, é nesse sentido que venho aqui para agitar o problema, digamos assim, para conscientizar as autoridades, para despertar mais a atenção do eleitorado brasileiro de que precisamos, já que há uma reivindicação, há uma exigência, há uma necessidade de transformações nos costumes políticos do Brasil, para que isso aconteça também através do processo de votação em outubro próximo. E assim sendo, tenhamos realmente um novo Brasil a partir desse pleito do ano que vem. Portanto, a minha fala aqui dessa tribuna, senhor presidente, senhor Lazier, sim, pois não. O senhor tem 2 minutos, o presidente, nesse tempo farei. Quero apenas cumprimentá-lo pela iniciativa sobre a questão da impressão do voto. Eu fiz um pronunciamento aqui contestando, porque não entendi qual foi o entendimento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que acha que isso é violar o sigilo do voto. Não se trata disso. Simplesmente ter a segurança do eleitor na hora do voto, que ele poderá, em momento necessário de aferição daquele voto, se realmente houve, está ali, seguro e garantido, é a impressão guardada ninguém vai sair com papel do voto que votou. Então, isso é uma segurança para o eleitor e, portanto, uma segurança para a democracia. E o ministro Gilmar Mendes havia enunciado que faria uma experiência com algumas urnas no país com o voto impresso, porque com a tecnologia que nós temos à disposição hoje no Brasil, a própria urna eletrônica é uma experiência brasileira, não havia nenhuma dúvida que temos capacidade, sim, de fazer o voto impresso já, mesmo experimentalmente, nas eleições deste ano. Então, é incompreensível que a procuradora, lamentavelmente, não tenha entendido o espírito da coisa. O que é? Garantia da eleição segura e também a segurança para o próprio eleitor do seu voto na eleição. Por isso, o voto impresso é importante. Agradeço muito a sua contribuição, senadora Ana Amélia, trazendo dados técnicos que são muito importantes. Realmente não há como quebrar o sigilo do voto. Não é possível. Apenas o eleitor que vai conferir se o seu voto está certo. Não há como transpirar dali qual foi o voto que foi realizado. Então, senhor presidente, concluindo, agradecendo a tolerância pelo tempo, que, aliás, acho que estou cumprindo, faltando apenas alguns segundos, acho que nós temos que incrementar cada vez mais esse debate, para que tenhamos efetivamente, em 2018, uma espetacular, revolucionária no bom sentido, eleição com a mais completa lisura, sem suscitar qualquer desconfiança. Muito obrigado.